Salve, salve galera do De Buenas, estamos aqui num dia especial, né? Hoje aqui ao meu lado esquerdo estou com o El Galo, do canal De Buenas. Meu lado direito eu tenho aqui o William Santana, certo? Ele que é um sergipano que vem revolucionando nas ondas gigantes. A gente vai bater um papo com ele. Ao meu lado, na extrema direita, nós temos ali o André Luiz, ele que também faz parte do canal De Buenas. E hoje a gente vai bater um papo com essa figura, né, cara, que é, assim, não é rasgação não. Ele realmente é o cara, o William Santana. Vem aí mostrando para que veio, já tá morando no Rio de Janeiro há 20 anos, né, William? Basicamente, mais ou menos uns 20 anos. Porque hoje em dia eu fico mais entre Portugal, Europa, Portugal até do que Rio. Tem uns 6 anos assim que eu fico entre Portugal e Rio e São Paulo, agora, recente. Então, galera, é isso. A gente vai conversar bastante com o William Santana a partir de agora. E fica ligado que o De Buenas tá na área. De Buenas, De Buenas, De Buenas, De Buenas. Na praia ou no Rio, na minha vibe. De Buenas. Então, galera do De Buenas, começa agora o nosso bate-papo com o William Santana. Eu acho que é o maior nome do surf sergipano da atualidade. Eu não acho, eu tenho certeza, né? Então, pô, tá vindo aí o filho do Michel, tá vindo o Muniz, o filho do Muniz, tá vindo uma nova geração do surf, mas hoje, na atualidade, o William Santana é o maior nome do surf sergipano. E eu queria saber do William, cara, na primeira pergunta que eu vou te fazer, primeiro vamos falar lá atrás, né? Você, né, lá na oficina, ali você tinha quantos anos? Fale desse começo. Se fizesse no máximo 18, mas acho que eu deveria ter uns 16, 17. Na real, minha vida com o surf não começou assim diretamente com o mar, na praia, né? Eu vim de uma família humilde, eu morava no Marcos Freire 2, minha avó morava no São Cristóvão, que é o interior daqui de Sergipe. E minha paixão pelo surf começou depois que eu fui na casa de um primo meu que morava no Augusto Franco, né? E aí eu vi uma prancha de surf na casa dele. Meu irmão, quando eu vi essa prancha de surf, que eu olhei pra prancha e falei, meu Deus, brother. Tipo, É isso que eu quero. sabe, era tipo uma Ferrari, é isso que eu quero pra minha vida. Daí quando eu entrei no quarto dele, eu lembro que antigamente tinha a revista Fluir, Hardcore, né? Sim. E aí quando eu entrei no quarto, várias revistas coladas assim na parede, cara. E eu falei, cara, fiquei tipo assim, babando. E ali já foi minha primeira paixão com surf, né? Nisso, morando no Marcos Freire 2, longe pra caramba da praia, nunca imaginava como que eu ia surfar. Foi passando os anos, né? Minha avó acabou se mudando de São Cristóvão para Atalaia Nova. E eu, com 13 anos, mais ou menos, acabei trocando a bicicleta da minha irmã numa prancha de surf, cara. E Você lembra que marca era, não? Cara, era uma iguana. Já tive uma, tive uma iguana. Cara, é uma iguana. Era do Gringo, Ricardo Gringo fazia iguana. Era o Gringo fazia, mesmo. Grande Gringo. Um dos shapes também daqui do estado de Sergipe. E aí eu tive essa prancha, eu surfava em cima da minha cama. Sim. Eu botava ali, antes não tinha quilha de encaixe, era quilha fixa. Eu botava um travesseiro ali embaixo e surfava. Fazendo a simulação e tal. E às vezes pegava uma tampa de isopor, eu ia com a prancha também para debaixo do chuveiro para molhar a prancha. Porque era o que eu tinha no momento, só que já tava ali dentro de mim, cara. Já era uma parada que já tinha entrado no meu coração, assim. E aí os anos foram passando, minha avó acabou comprando uma casa na Atalaia Nova. Minha mãe vendeu essa casinha que a gente tinha lá no Marcos Freire 2. Financiamos um apartamento aqui no Augusto Franco. Foi quando eu comecei a ficar mais próximo da galera do surf real, né? E aí conheci o Saulinho, conheci primeiro, cara, o Claudemir Farias. Sim, grande Claudemir. O outro shape.
Inclusive hoje, cara, eu tenho até um encontro com ele, ele tá passando por um período difícil, tá com algum problema de saúde. E aí eu liguei pra ele não acreditou, liguei pra ele hoje, vou marcar um encontro com ele, vou dar um abraço nele ali. Eu falei, cara, teu primeiro atleta, ele foi legal, se emocionou, não acreditou. Eu fiquei sabendo da situação e fiz questão, assim, de encontrar com ele, dar um abraço de verdade. E o Claudemir foi meu primeiro patrocinador de prancha, assim, meu primeiro apoiador. Depois foi o Saulinho. Saulinho me apoiou durante alguns anos também com as pranchas. E logo na sequência, cara... Veio a sequência. Veio a sequência. Eu saí surfando tive a oportunidade, graças a Deus, de ser abraçado por vários shapes com renome, tanto Saulo Moraes, quanto Claudemir, quanto Tadir. Isso agregou bastante na minha carreira. Eu sempre dei valor para as coisas que são da minha terra, para o estado de Sergipe. Mas é aquilo, chegou um momento que eu queria crescer, né, Saulinho? E eu queria viver disso. Então eu falei, cara, chegou nesse momento que eu preciso sair fora daqui, eu preciso ganhar novos horizontes. Decidi ir para o Rio de Janeiro e foi onde tudo começou a plantar aquela sementinha. Aí eu lembro que meu avô me deu R$1.000, cara. Eu saí com R$1.000 no bolso, era tudo que eu tinha. R$1.000 no bolso, 2 pranchas e uma mochila nas costas e um sonho. Fui morar atrás de uma loja de surf, passando frio, perrengue. Meu irmão, cara, isso ninguém vê, mas o perrengue que eu passei, cara. Rio de Janeiro quando tá frio, né, cara? É sinistro. E eu não tinha chuveiro, com água quente, cara. Então, pô, depois do surf, cara, era sinistro de manhã. Banho de água fria, mas com roupa de borracha, né? Cara, era difícil, cara, difícil. Quando parece que tudo não tá dando certo, se você, cara, acreditar, irmão, vai acontecer. Se você fizer coisas boas, se você acreditar, plantar o bem, vai acontecer, sabe? Isso é incrível, assim, da minha trajetória, da minha carreira. É isso aí, Will. Fala pra gente aí do seu sonho, né? Foi pro Rio de Janeiro com R$1.000, 2 pranchas. Como é que começou lá na cidade, cara? Trabalho, enfim. Cara, quando eu saí daqui, né? Eu saí com um sonho, R$1.000 que meu avô me deu. Meu avô tinha uma mercearia ali na Atalaia Nova, vivia dessa mercearia, então ele juntou a economia, me deu R$1.000 e 2 pranchas, uma mochila nas costas. Fui morar atrás da loja do Udo, comecei a vender prancha de surf lá, para dar aula de surf para me sustentar também. Comecei a vender prancha lá na loja do Udo para me sustentar. E em seguida comecei também a dar aula de surf também, criei um projeto. Chamei esse projeto de Espaço Surf, onde eu comecei a vender meu estilo de vida, sabe? E aí comecei a dar aula pro Juliano Casarré, que é um ator muito conhecido. E, cara, do Juliano Casarré veio Dani Suzuki. Da Dani Suzuki, cara, veio Isabela Santoni. Aí, cara, veio Bernardo Velasco. Aí começou a vir E aí galera. Que a chave virou. Aí a chave começou a virar, assim. E aí a galera do surf começou a me conhecer, a galera do surf profissional de lá, né? E foi acontecendo naturalmente, assim. Quando menos esperava, assim, eu já estava sendo bem recepcionado ali, principalmente na prainha, que é um lugar que eu amo surfar lá. Então, bem recepcionado, todo mundo me tratando super bem, assim. Que massa! Foi uma parada que não foi nada planejado e aconteceu naturalmente, sabe? Foi bem naturalmente, assim. E dessa parte de aula de surf para pegar onda grande, como é que iniciou ali no Rio de Janeiro? Quem foi que lhe convidou? Ou você procurou, buscou alguém? Cara, quero pegar essas morras aí, enfim. Então, foi o seguinte, tudo começou até quando eu morava aqui ainda, né? Eu vi uma entrevista até do Burle, no programa do Faustão, onde ele e acho que o Heraldo, falando de uma temporada que ele teve no Havaí. Essa época nem tinha, eu acho que Nazaré ainda, na mídia, assim. E quando eu vi aquelas ondas gigantes, eu falei, caraca, que maneiro, eu quero fazer isso, brother. E, pô, morava na Atalaia Nova, eu fiquei maluco, assim. Morava lá com minha avó. Fiquei, cara... Já saiu com esse propósito daqui, eu falei, caramba. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá no Rio, fiquei
como eu mergulhava, quando eu saí daqui eu já fazia pesca submarina, pensando, mas eu não fazia pesca submarina. Eu conheci o Pedro José, né, o Goiaba, que é um excelente surfista profissional aqui do estado naquela época. E aí eu conheci o Pedro, ele mergulhava, eu falei, Pedro, como é que faz para mergulhar, onde eu compro os equipamentos? Ele me mostrou onde eu comprava, e aí eu comecei a mergulhar sozinho na Atalaia Nova, mas não só para pegar o peixe em si, para fazer a pesca submarina, mas é porque eu sabia que para surfar onda gigante tinha que ter uma apneia boa. Já ia se preparando ali, né? Eu já estava me preparando, cara, para isso. E foi isso que aconteceu. Quando eu fui pro Rio, eu já tinha essa base do mergulho e tal. João Chumbinho ama mergulho, que é o irmão do Lucas. E um certo dia eu tava com o João, assim, aqui no Nordeste, mas antes disso acontecer, dele vir até aqui Aracaju comigo, ele veio comigo, o João. Aí meu pai teve um problema de saúde, e meu pai teve câncer, faleceu na pandemia, e foi uma época bem difícil para mim, onde a gente gastou muita grana, eu e minha família, assim, para ajudar meu pai. Foi bem difícil, e aí eu sou um shaper meu, que é da época, era o Merrê. Vamos fazer uma prancha, vamos fazer uma rifa da prancha para te ajudar nessa situação. Aí o João já me conhecia e ficou sabendo dessa história através da rifa que a gente fez. Ele doou uma prancha dele. Pô, que massa, cara. Para ajudar nessa rifa. E aí a gente ficou mais próximo. Aí nisso ele foi ficando meu amigo, ele já mergulhava, queria aprender a mergulhar mais. E aí numa dessas a gente ficou próximo, começou a mergulhar junto e tal. E aí ele falou pra mim, pô, quando é que eu faço uma trip pra mergulhar, ver uns peixes irados e tal? Eu falei, cara, vamos lá pra minha cidade que eu vou te levar pra ver uns peixes irados, fazer uns mergulhos nas pedras lá fora. E aí ele veio pra cá, cara, a gente mergulhou, fez uma sessão de mergulho aqui incrível e tal. E foi bem próximo, assim, um pouco depois, meio que próximo à pandemia, assim, sabe? E ele quase tinha entrado no WCT e não tinha entrado ainda. E a gente foi para Alagoas, ele e o Pedro José, para mergulhar lá no Peba. E a gente estava sentado numa praça, que a gente pegava internet numa praça lá em Alagoas. Aí a gente começou a falar de sonho, nós dois, assim, olhando pro céu nessa pracinha, na frente da casa do Pedro, só tava nós dois. Aí olhando pra cima, a gente falando de sonho, ele falou, pô, meu sonho era entrar no WSL. Eu falei, pô, você vai conseguir, cara, você tem puta talento, né, um moleque bom, se falando da grande pra caramba, pega vários tubos ali. Pô, quem conhece o João, o surf dele sabe do talento, eu não tinha dúvida que ele ia entrar, cara. E ele falou, qual que é teu sonho? Eu falei, cara, meu sonho é surfar onda gigante. Ele olhou pra mim e começou a rir, falou, pô, mas como assim, pô, você é irmão de Lucas, Chumbo. Eu falei, pô, eu sei que você é irmão do Lucas, mas ele é teu irmão. Eu conheço ele, mas não é meu amigo, pô, mas também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a gente começou a dar risada. Falou, pô, o seu tá mais fácil. Eu falei, o seu tá mais também. E aí ficou nessa. Até hoje eu não sei, ele nunca me falou, né? O Lucas nunca me falou, acho que não, que do jeito que eu conheço o João, não sei se ele falou, pô, vai lá, ajuda o Will. Acho que não aconteceu naturalmente. Mas depois disso eu voltei pro Rio, assim, o João entrou pro WSL. Quando eu tava na prainha surfando, encontrei o Vitinho Ferreira, que é um atleta lá do Rio, e me convidou para ir pro México. Daí eu fui pro México, cara, pra Puerto Escondido, ali foi onde tudo começou. Cara, o mar tava... Fiquei um mês lá, quando a gente ia voltar embora, meu irmão, subiu uma bomba, um swell, assim, gigante. Aí o Vitinho, vamos trocar passagem. E eu já tinha vontade de falar onda gigante. Eu falei, caraca, e agora? Eu falei, mano, Dante, não sei como eu vou trocar sem grana, mas vou fazer isso, loucura. Aí troquei, e Puerto é grande pra caramba, normal já é grande, né? Normal. E tinha... Cara, nesse dia tava uns 25, mas é um tubo gigante. Cada 3 pés, para vocês que não sabem aí, galera, cada 3 pés é 1 metro, tá? Então, cara, tava grande pra caramba, o swell começou a invadir assim a cidade. Eu lembro que eu tinha quebrado todas as minhas pranchas, eu tinha levado 7 pranchas, tinha quebrado todas. Caraca! Eu tinha feito uma troca com o vendedor lá de prancha da área, ele falou, ó, me dá tuas pranchas. Eu falei, ó, vou te dar minhas pranchas quebradas, tu conserta e só deixa uma comigo pra eu surfar, depois eu te devolvo também. As minhas pranchas quebrando e eu dando pra ele. E aí ele deixou, em troca, ele deixou uma prancha comigo, uma ganzeira 9.2, pra eu ir surfando.
E aí o que é que aconteceu? Cara, no outro dia subiu a bomba, trocamos uma passagem. Quando subiu essa bomba, meu irmão, quando eu acordei de manhã, à noite eu dormindo, eu achei que era trovoada, né? E os gordinhos e o Pedro Calado já me falaram, meu irmão, quando os machos sobem lá, treme o vidro do hotel. Eu achava que era brincadeira. Só que no silêncio da madrugada, meu irmão, a onda quebrava, fazia BUM! Eu achava que era trovoada. Na Bahia assim também, né? Caraca, brother, quando eu acordei de manhã, Saulinho, que eu vi aquilo ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, que isso? Eu falei, meu Deus do céu. Aí no primeiro dia, assim, eu não surfei. Né? O mar tava mexido e tal, ninguém surfou assim. Aí o chumbo tava no México, mas tava em outro lugar. Tava em Pasquale, eu tava em Puerto. Aí o chumbo ligou o Vitinho ligou pra gente e falou, oxe, qual é? Por que você não surfou? Você não é casca grossa, não é o Bradock? O chumbo pra mim, né? Aí eu falei, cara, eu não surfei porque eu tô com medo de quebrar a prancha. Se eu quebrar, não vou ter dinheiro pra pagar, velho. $600. Aí já não tem mais, já foi difícil pra trocar a passagem, tá mó. Ele falou, ó, tem uma prancha minha aí no hotel, 92. Meu irmão, pega ela. E vai, mas tenta não quebrar. Se quebrar, depois tu dá um jeito pra me pagar, a gente se vira. Aí eu, quanto que é? Ele falou, cara, é melhor tu não saber o preço. Eu, não, meu irmão, mas já me fala o preço, vai. Meu irmão, essa prancha é $2.000. Eu falei, tá, prancha zero. Eu falei, que isso, não posso quebrar essa prancha. Aí eu, caraca, eu falei, eu tava... E no México quebra muito a prancha, por quê? Porque você surfa com strap e a prancha grande fica pendurada, a onda de trás vem e plau, estoura a prancha. Assim também. Vários picos que a onda acontece isso, né? Aí eu falei, mano, eu vou sem strap, brother. Caraca! Aí eu falei, pô, confio na minha capacidade, tem muita gente que não faz isso, mas tipo, eu confio, se a prancha não bater em mim na minha cabeça, eu não apagar, eu tô tranquilo, tomar essas ondas na cabeça, eu tô de boa. Aí quando eu tava assim, saindo do hotel, aí caiu no mar assim, eu, o Lucas Silveira, o Vitinho Ferreira e um moleque de Portugal, assim, mas cara, tava muito difícil, ninguém conseguia pegar onda, assim. Tava difícil pra caramba, muito difícil, remava, olhava. Depois de 1 hora assim no mar, mais ou menos, cara, tenso, o clima tenso ali, só nós 4, né? Ninguém pegando nada. Eu juro pra você, ninguém pegava nada, 1 hora, cara, tenso. Eu lembro que eu bati a cabeça assim, né, cara, aí falei assim, Deus, cara, se for tua vontade assim, que mande vir uma onda, que eu tô morrendo de medo, tipo assim, ninguém tá... O Lucas Silveira, a maior experiência, assim, né, onda gigante, não tava conseguindo entrar, porque a onda já emburacava e fechava, não era só o tamanho, era o perigo da situação em si. Meu irmão, quando eu falei isso com Deus, que eu olhei assim, eu fiquei cego, só consegui enxergar a onda. Cara, subiu uma onda gigante, eu virei, remei assim, Saulinho. Remei, dropei, bro. Aí eu fiz um airdrop gigante, pá, voei lá de cima, botei na base da onda e fui explodido. Bum! Aí, meu irmão, a prancha foi arrastada, tipo... Só que eu não tinha ideia do que eu fiz, né? Eu não tinha ideia. Eu falei, caraca, eu dropei uma fechadeira, não deu nem pra botar pra dentro e tal, né? Meu irmão, quando eu saí da água, aí o Eric, o dono do hotel, assim, o Vitinho, a galera falou, meu irmão, você é muito casca grossa, tá maluco, uma onda gigante, tu voou lá de cima, tá? O Vitinho, pô, me deu um abraço, foi irado, o Vitinho também me ajudou pra caramba. E eu falei, cara, sério? Tipo, eu não tinha noção, porque eu achei, tipo, foi num momento de adrenalina, não foi... Eu fui, tipo assim, só dropei. Até então não tinha noção nada do esporte, assim. Meu irmão, quando eu subi, a galera na praia, assim, falando, caraca, aplaudindo, assim, uma galera. Quando eu cheguei no hotel, o dono do hotel me deu um abração, ele me prestou até um colete pra eu ir surfar. E, cara, ele foi, vem ver a imagem, meu irmão, quando eu vi a imagem, brother. Caraca, eu falei, que isso, tem gigante. Essa imagem, pode disponibilizar pra gente? Tem, claro, vou disponibilizar. E aí, cara, quando eu mandei essa imagem, o chumbo logo já me ligou, a galera, o gordo já me ligou, falou, pô, tô sabendo que dropou uma bomba, Aí quantos pés tinha? Eu falei, pô, não sei, brother, eu acho que era grande, eu não sei. Se você falou que cada 3 metros, ou 3 metros, 3 pés. 3 pés, 1 metro, 24, 25 metros, ou 25 pés,
Vai dar em cerca de 8 7, a 9, 8, de 8 a 9 metros. 8 metros. Aí eu falei, cara, não sei quantos pés tinha a onda. Eu tinha falado pra ele assim, não sei que tamanho tinha, quantos pés tinha. Aí a galera começou a me ligar assim, aí eu vi, tio, caraca, o moleque é sinistro, ele tem talento. E aí, cara, foi isso. Quando a galera viu, essa imagem saiu em várias mídias assim, Waves, saiu em vários, nem lembro, Rico, saiu em tudo assim. A gente quer saber assim, como é a sua preparação, alimentação, treinamento, como é que você se prepara para pegar essas ondas grandes, porque, né, é pesado, a gente sabe que tem que ter uma preparação, um treino de apneia. Então, como é que você se prepara, como é que você treina, como é que você se alimenta? Cara, a alimentação eu sempre cuidei bastante assim da alimentação na minha vida. Sempre gostei assim, e como eu nasci também aqui no Nordeste, a gente tem um privilégio muito bom, principalmente aqui em Sergipe. A gente tem uma alimentação, uma facilidade de uma alimentação natural muito boa, né? Quando eu era mais novo assim, não tinha tanto essa sabedoria, então comia bastante açúcar, sal pra caramba. Mas eu não, na viagem assim, é claro que se eu vou para um restaurante, alguma coisa, eu não sou aquele tipo de pessoa que fico assim, mas não, só como isso, se não tiver, não vou sair com a galera para comer, não. Em casa, quando eu tô em casa, na minha própria casa ali, ou com minha família, eu sempre cuido da minha alimentação e mantenho minha alimentação sempre em dia, assim. Mas é claro que também às vezes dou uma fugidinha, às vezes no final de semana, uma pizzazinha e tal. A gente Não, filho de Deus, né? É ser humano. Mas eu amo cuidar da minha alimentação, eu gosto pra caramba. E foco também na minha parte física, que é muito importante, né? Até porque a gente sofre muita lesão, cara. Toda temporada eu venho com uma lesão diferente. Essa temporada mesmo eu tô recuperando, agora tô quase 100% de uma lesãozinha no pubis, chama pubalgia. Eu dei um aéreo, né, e com uma prancha pesada de 9 quilos. E é quando você vai entrar na onda assim, você dá um giro, pum, e desce ela, né, que chama um aéreo no Big Surf. Então nesse giro que eu dei, o pé de trás saiu e aí o da frente ficou preso na alça, aí eu escalei. Aí deu uma estirada assim, mas eu tô recuperando bastante, eu não dou mole, todo lugar que eu chego eu procuro um profissional. Aqui em Aracaju eu tô fazendo um trabalho com o Luiz, do Habitat Natural ali. Luizota, casca grossa. A gente sempre teve uma relação muito boa, ele faz questão de cuidar, então a gente tá fazendo um trabalho muito bom e senti uma melhora muito boa. Aí também eu faço um trabalho lá em Maresias com a fisioterapeuta incrível, que é a Dani, que ela tem um espaço lá, que ela já cuida de vários atletas, do Gabriel Medina, do Ian, filho do Fabinho, né? Do Ian Gouveia. Então eu sempre busco me cuidar, cara, porque eu sei que o surf de onda gigante, ele tem uma longevidade boa, e se eu me cuidar, eu vou conseguir, né, alongar mais a minha carreira. Esse é meu foco, assim, hoje em dia. E eu cuido também, cara, além do meu físico, o mental, eu cuido também da minha parte mental e espiritual, assim. Porque, cara, se eu não estiver bem mentalmente, espiritualmente, eu acredito que não vai fluir. Todo swell que eu pego, quando eu tô com algum deles desequilibrado, eu não consigo ter o mesmo rendimento. Agora, quando eu tô bom fisicamente, espiritualmente, mentalmente, cara, pode vir o que for que eu tô preparado, sabe? Então é basicamente isso, assim. Você tem medo? Claro, pô. Isso aí, pra todo mundo que acha que a gente não tem medo. Tem até uma frase do pai do Chumbo que eu amo. Uma vez ele falou pra mim, logo quando eu comecei a pegar onda grande, ele falou: meu irmão, tá com medo, vai com medo mesmo. E é isso, cara. E é isso. Essa é a frase do Chumbão, que é um grande amigo meu. Então, cara, quando eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, cara. Porque eu escolhi disso, é claro, tem uns mares assim, hoje em dia, até 40 pés, 50 pés liso, meu irmão, eu vou sorrindo, amarradão, é bom, é prazeroso, sabe? Fazer towing nesse tamanho. Mas, meu irmão, quando tá aquele mar 80, 100 pés mexido, Jesus, eu falo assim, caraca, eu falei, o que é que eu vou fazer aí dentro? É muito perigoso.
Então é esquisito surfar esses dias. Já começa o dia anterior assim, você fica com medo pra caramba, você já não consegue dormir bem, já começa a ficar cansado, exausto, porque a noite anterior é difícil. E na hora também, cara, eu evito ver o mar. Cara, eu vou cair, eu não gosto. Quando tá gigante assim, eu nem vejo, eu só vou assim. Deixo na mão do meu piloto e vamos nessa. Porque se eu fico olhando, me dá muita ansiedade e cada atleta funciona de uma forma. Eu conheço o meu corpo, conheço a minha mente e eu trabalho em cima do que é melhor para mim, sabe? Tem gente que gosta de ir lá e ver o mar para saber se vai, onde é que tá bom o pico e tal. Eu, cara, vamos nessa, vamos nessa. Já vai. Já vou. Lhe puxam, bota na onda e. Vamos, teve até uma das maiores ondas que eu peguei na minha vida, quem me colocou foi o Eric Ribieri. Que é um brasileiro que mora em Portugal. O Eric, ele é brasileiro, já participou do WSL, é um dos nomes aí que a gente teve de grande surfista brasileiro. Ele é local de Arraial do Cabo ali. Sim. Só que hoje em dia ele se naturalizou também francês, que a família dele é francesa. Desculpa. Hoje em dia ele mora na Espanha, mas está praticamente toda hora lá em Portugal. Na temporada ele praticamente mora com a gente lá em Portugal. Então, pô, o Eric é um dos principais pilotos hoje de Nazaré, cara. Quem acompanha o surf de onda gigante sabe que a quantidade de piloto brasileiro que a gente tem é incrível, né? A gente tem o Eric, a gente tem o Ian Consenza, a gente tem ali também o alemão de Maresias, que é bom pra caramba também. Cara, tem outros que é surfista também que eu não tô surfando, mas agora é surfista. Aí tem que surfa e pilota muito, aí tem um Fink, tem um Scooby, pilota pra caramba, surfa pra caramba, tem um Chumbo, pô, aí tem eu. Então, cara, tem um Imbica, que pilota muito também, tem o Cabeça, o Fanboy Unicorn, que pilota bem pra caramba. Esse moleque novo aí que surfa com aquelas... É o Lucas Fink. O Fink. Esse moleque é atirado, surfa pra caramba. Onda grande com skimboard. A gente faz muito dupla, né? Eu e o Fink faz muito dupla. E tem também o Gabriel Sampaio, cara, que é um puta talento também, ele é de Itacoatiara. Inclusive a gente está fazendo umas duplas agora, a gente fez uma dupla junto no Itacoatiara Big Wave. É um moleque pilota, surfa muito, então a gente do Brasil, cara, não só no surf convencional normal, mas no big surf, no longboard, no bodyboard, meu irmão, a gente é muito talentoso, cara, a realidade é essa. A gente é muito talentoso no que a gente faz. Dessas ondas grandes, Brasil e internacional, qual te puxa o limite? Você tem medo delas? Claro que eu tenho medo, óbvio. Porra, essas ondas sinistras. Então, no Brasil eu tenho medo do choque, né? Que é uma onda que me tira totalmente do conforto. O meu primeiro campeonato de onda gigante que eu ganhei foi lá. É no Rio? É no Rio, é em Itacoatiara. É uma onda que, cara, você vai parar nas pedras, mano. Não tem o que... Você parou nas pedras. Eu já parei lá umas 2, 3 vezes. Inclusive, já conhece. Tem uma cicatriz aqui na minha cabeça, ó. Foi lá, tá vendo? Já conhece a fundo, uma cicatrização, né? Já abri minha cabeça lá, então eu sei bem como é que é aquele fundo ali, machuca pra caramba. E tem outra também que me tira muito da zona do conforto, que se chama Gardenal. Também é lá no Rio, é na Barra. Olha o nome. Na Barra, é uma esquerda, meu irmão, que ela já botou muita gente no hospital em coma. Caraca. É uma laje que tem? É uma laje que tem no meio do oceano, assim. E a onda fica com um degrau muito negativo. E se você cair no início da onda, já era. Eu já caí lá no início da onda, meu irmão. Fui muito abençoado. Eu ralei pela pedra inteira, rasgou minha roupa de borracha inteira. E não aconteceu nada comigo. Amém. Tipo, o Chumbo já abriu, o joelho rasgou feião. Chumbo acho que é um surfista que eu vi pessoalmente que mais domina aquela onda ali. É bem desafiadora essa onda. E fora do Brasil, Nazaré sem pés, cara. É algo que, meu irmão... Eu não consigo nem imaginar. É muito insano, Nazaré é gigante mesmo. Assim, Jaws também, assim, cara, gigante como eu peguei. Só
Meu irmão, Maverick é sinistro, bro. Maverick eu botei pra dentro de um tubo lá que eu subi, não sabia nem onde era o céu, a terra. Meu irmão, quando eu botei pra dentro de uma onda gigante, que eu vaquei lá embaixo, tem tubarão branco pra caraca ali, né? Foca, tubarão branco. Aquela da Austrália que tem o. Eu não fui ainda, é que tem um dentinho, eu esqueci, eu não fui ela ainda, é minha amiga. O Fink e o Chumbo foram agora, eu não fui ainda. Caralho, mas essa é irada. Acho que é The Box, eu acho. The Box. Cara, eu tô doido. Falando do bichinho da Tasmânia, Tasmânia, é uma gigantesca. Não é o The Box. The Box é ali, também. Vizinho a Mavericks, né? Não. Margaret. A Margaret River. Isso. Esse é o The Box, vizinho ali, sim, né? sim. Mas tem uma ilha que é da Tasmânia, eu acho. Não surfei, não surfei. Eu sei qual é, eu esqueci também, eu ainda não surfei essa onda, é sinistra também. Mas tudo tá no mapa, assim. E eu acho que a que mais dá medo, assim, internacionalmente, até agora, no momento, acho que foi Nazaré, assim, cara. Nazaré é gigante mesmo. Maverick. Dizem que Nazaré é a maior profundidade ali da região, acho que do mundo, que tem ali próximo ao litoral, é em Mavericks, né? Que são quase em Nazaré. 100 pés. E a onda vem nessa profundidade, encontra uma bancada rasa e aí rola Mavericks, né? O que acontece? Tem uma fenda. Tem uma fenda, não é Maverick, é Nazaré. Nazaré, desculpa. Tem uma fenda no meio do oceano que ela é muito profunda, é como se fosse uma rachadura mesmo. Isso. E quando a ondulação ela navega norte-oeste, ela navega bem, encaixa dentro desse cânion, dentro dessa profundidade. Então ela vem, cara, do meio do oceano, essa rachadura até a costa, ele navegando. Então ela não tem nada raso que vai frear, sabe, nem diminuir, nem quebrar a densidade e a força dela. Como eu não fui, aquele mirante ali de Nazaré, que dá medo, até dali dá medo. É o Coliseu, né, mano. Treme, legal. Por isso que eu não subo ali pra ver o mar quando o mar tá gigante. Irmão, é esquisito olhar dali de cima, eu prefiro estar na água surfando. Todo mundo fala que quem foi ali dá medo de ficar ali, cara. É uma das ondas mais visitadas do mundo, Nazaré, né? O maior turismo do mundo para visitar a onda é lá. O surf mudou a história daquele lugar, para você ver como é o poder do esporte, né, na economia, né? Hoje em dia, Nazaré vive 100% do turismo por conta do surf, cara, sabe? Qual é a sua preferida? A minha preferida, cara, é Nazaré. Ela mudou minha vida, né, cara? Essa onda realmente mudou minha vida. Abriu a oportunidade pro mundo, assim, sabe? Hoje em dia eu sou bem recebido em vários lugares do mundo por conta de Nazaré, assim, sabe? Por conta das amizades que eu fiz em Nazaré, por conta de... Eu sou muito grato, assim. Até um dos meus principais patrocinadores hoje em dia, né? O Lino, ele me abraçou muito, é um dos grandes empresários ali de Nazaré, que é a Nazaré Waterfan, ele que me deu a primeira oportunidade no Big Surf, então eu sou muito grato a ele. Junto a Global Med também, que veio logo em seguida e me proporciona eu ter uma carreira muito equilibrada, muito boa, porque é difícil pra caramba a vida de um atleta, né? Principalmente eu que estou toda hora em algum lugar do mundo, não tenho casa fixa, eu moro onde eu chego e fico 1, 2 meses, 15 dias, volta, vai, passagem. Nômade. Nômade. E agora também o Banese me apoiando, eu estou muito feliz que meu sonho era ter um patrocínio do meu estado, inclusive lá atrás eu já tinha comentado isso com o Saulinho. E não só essa questão do Banese tá me apoiando, né? Mas também tem o governo apoiando o surf aqui no estado. A gente vai ter 2 etapas agora, 2 ou 1 etapa? Uma etapa, mas já há 4 anos seguidos que o governo do estado vem chegando junto com o brasileiro. Com o brasileiro Master, né? Master. É importante pra caramba, e não só, né, junto com a Mariana Dantas, não só o surf, mas eu vi que o esporte no estado tá crescendo muito aqui. Eu fiquei muito feliz porque eu lembro que quando eu saí daqui para ganhar o mundo, né, tentar ser atleta de onda gigante,
eu não via muita gente praticando essa quantidade de esporte. Era sempre as mesmas pessoas que a gente se conhecia. Então, cara, E quando todo ano eu voltei pra cá, né? Mas eu voltava, ficava uma semana na casa da minha mãe, via minha família e ia embora. Eu vinha muito rápido, porque tinha trabalho, tinha outras coisas, né? Então, eu não tinha vindo aqui na Orla ter esse tempo de qualidade que eu tô tendo nesses últimos 2 anos, cara. E eu comecei a reparar sobre a segurança do estado e muita gente fazendo esporte assim. E eu que viajo pra caramba, eu sei o quanto tá perigoso em vários lugares do mundo. Brother, aqui eu estando com o celular na mão. Se eu for fazer isso na Bahia ou em algum outro rio, cara, se der mole, vai perder, sabe? Em São Paulo mesmo. Ô Will, quem foi o surfista que mais te inspirou assim? Pegar onda grande, a surfar também, né? Tem nossos ídolos, né? Não, claro, eu tenho sim meus ídolos, ainda bem que meus ídolos são meus amigos, né? Cara, o Chumbo foi um cara que realmente é um cara que me inspirou bastante. Ele surfa muito as ondas gigantes. O cara, quando eu comecei a fazer as manobras acrobáticas, eu só tinha visto ele e o Kailene fazer naquelas condições, né? Um matão gigante. Então, pô, o Chumbo, eu tive sorte na minha vida de conhecer ele, ser amigo próximo dele e ter ele como uma referência, assim, sabe? Will, fala um pouco aí do acidente, do ocorrido, como foi, né? Porque é uma coisa pesada, a gente assistiu, a gente viu, a gente sofreu junto com você, então a gente quer saber de você, né? Quem tava naquela situação, né, meu irmão? Cara, vou te falar a real, aquilo ali foi um milagre eu tá vivo, cara. Na real mesmo é essa, porque eu tava com o objetivo de ganhar aquela competição, ninguém tirava da minha cabeça que eu ia ganhar. Acabei ficando em segundo, né? Quem acabou ganhando foi o Scooby. Mas eu queria muito ganhar sim essa competição. E eu tava muito focado, então tava dando o melhor de mim, assim. Eu tava com um piloto muito experiente, o Eric Ribieri. Então eu já tinha feito uma onda muito boa e veio outra onda marchando no meio da praia e a gente já tava com a técnica. Ele falou, cara, bota bem na base pra, meu irmão, tu fazer uma linha pra nego não ter dúvida. E aí eu fui muito lá dentro da onda, quando ele me lançou, chama de slingshot, né? Quando você vem com o jet, faz uma curva e eu, estilingo, faço essa força, vou lá dentro da onda mesmo, faço a curva, descendo até a base da onda para fazer uma linha bem agressiva, né? E o que foi que aconteceu? No meio dessa curva, meu pé saiu da alça da prancha, assim, porque bateu no bump, e aí o pé meio que saiu. Ficou só a ponta do pé. E aí no meio da onda eu me concentrei em ficar olhando pro pé e mexendo para até encaixar. Porque a água gelada, a gente usa a bota mais difícil ter aquela sensibilidade. Quando encaixou, que eu olhei para baixo, eu falei, babou, já não dá mais tempo. Aí já me preparei, fui explodido. Fiquei muito tempo embaixo d'água assim. Mas até então ali estava tranquilo, eu acionei meu colete, né? Puxei a válvula, inflou. Demorou um pouco, mas eu subi um pouco fraco, mas bem ainda. E quando meu piloto foi me pegar, o Daniel Rangel, fanball, acabou que ele, cara, deu a vida dele para tentar salvar a minha. Teve algumas pessoas até que não conhecem o esporte, às vezes fica, ele errou, quem errou foi o surfista. Cara, só quem tá lá dentro é que sabe a pressão. Verdade. Entendeu? Então foi milésimos de segundo, eu tava bem, como eu surfo, o meu potencial é surfar à direita, que eu surfo de frente para a onda que a gente surfista sabe que é frontside, eu acabo terminando a onda quase na frente da pedra. Então quando dá errado, irmão, o preço pode ser mais caro. E quando deu errado eu tava bem ali, muito em cima, próximo à pedra. Então quando ele viu naquela situação, ele chegou com um jet rápido para me pegar. Só que a bola de espuma era muito grande, já não ia dar mais tempo, a onda já estava vindo atrás. Então quando eu segurei no sled que ele foi sair, o jet cavitou e pulou. Quando cavitou e pulou, aí ele viu que não ia dar, ele pulou do jet. Quando ele pulou do jet, eu olhei para trás e vi já a sombra, porque quem surfa Nazaré sabe, você sabe onde é que você está na onda também pela sombra da onda. Porque, pô, ela faz uma sombra, você fala assim, cara, já tô no limite aqui.
Que ela vai vir. Que ela vai vir. Aí quando eu vi a sombra, eu falei, já tô no limite, cara. Aí eu fui pra trás do sled, a única coisa em questão de segundo que eu fiz foi porque quando ele pulou, o jet sem direção nenhuma, sem ninguém pilotando, ele ia embicar e ia voltar pra trás. Aí na hora, assim, por instinto, eu fui pra trás do sled ali e fiz uma força com o joelho, o jet virou pra esquerda, quando virou, eu assustado soltei assim, machuquei o ombro, um pouco a coxa. Fiquei em estado de choque muito assim, difícil, o choque foi realmente psicológico muito grande, fiquei muito assustado, realmente achei que eu ia morrer. Mantive a calma, acionei meu colete e atrás veio o Finn que me pegou, me tirou daquela situação, eu estava bem machucado e tirou o chumbo, tirou o cabeça, que era o piloto de resgate daquela situação do evento. E aí eu voltei pro outside, tudo resolvido, aí caraca, o Eric Ribieri percebeu que eu tava em choque, falou, meu irmão, você é casca grossa, tal, já tentou mudar a situação ali, reverter, me trazer pra realidade. E o Eric me incentivando, cara, vamos voltar pra água, tal, calma, não vamos sair agora, porque se você passa por um acidente, cara, e você sai da água, acontece muitas vezes de nunca mais você voltar para Nazaré. Traumatiza legal, traumatiza mesmo, assim. E aí o que aconteceu? Eu fiquei ali na água e fiz alguns testes ali no ombro, na perna, para saber se tinha quebrado alguma coisa, lesionado sério. Era só mais dor muscular e mais estado de choque emocional. A gente descansou por meia hora, 30 minutos no jet, assim, conversando. O Pablo, que é Pablo Bezerra, da Global Med, me ajudou bastante ali naquele momento. Conversou, fiquei me acalmando, o Eric olhou pra mim e falou, irmão, me bota em uma onda. Eu falei, que isso, mano? Ele falou, me bota em uma onda. Aí eu botei o Eric ali, pilotei pra ele, botei ele em 2 ondas. Aí ele falou, meu irmão, tu quer ganhar esse campeonato? Eu falei, brother, eu quero. Ele falou, meu irmão, vamos pegar a onda. Esse cara é mais maluco que eu, né? Aí eu voltei no porto, peguei outra prancha minha reserva, que a prancha perdeu, fui parar na pedra, destruiu. Peguei outra prancha reserva e fui pra água. E aí o mar começou a ficar gigante. E ficou só eu e o Chumbo na água. Eu, Eric, Chumbo e Scooby, Finn, que é outra galera fazendo segundo resgate, assim, né? E aí o que aconteceu? Cara, o Cabeça, o fanball que já tinha passado por esse acidente, chegou até mim e falou, pô, tá ficando perigoso, mexidão, vamos acabar com o evento. Aí eu falei, pô, só sai se o Chumbo sair. Aí ele vai no Chumbo, meu irmão, tem que acabar o evento, tá mexido e tal. Vocês já se falam pra caraca, não, só sai se o Will sair, só sai se ele sair. Só que eu tava, meu irmão, Chumbo passava por mim sorrindo, meu irmão. Eu falei, que isso, esse bicho não tá cansado não. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele, eu sorrindo também, esse tava destruído. Cara, e ele e o Chumbo, eu e o Eric, caraca, eu ali, meu irmão. Eu falei, bro, vamos nessa. Aí a gente pegou mais umas 3 ondas cada um, aí teve outro acidente, aí o Lino mandou cancelar o evento, que ele é chefe de prova, e falou que tá perigoso, cancela o evento. Aí o evento foi cancelado, parou ali, aí a gente voltou pro porto. E aí eu lembro que eu perguntei pro meu irmão, já tava exausto, não aguentava nem mais respirar. Porra, eu olhava pra você tava sorrindo aí, eu tava bolado contigo. Ele falou, eu também tava o mesmo, eu, caraca. Mas é isso, é uma rivalidade muito sadia, assim, sabe? O Chumbo é um atleta incrível, que surfa muito aquela onda, que eu me inspiro bastante nele, o Scooby também, e é uns caras, o Fink também, o Ian, a Michelle também. Inclusive tá pra bater o recorde feminino, isso é legal pra caramba pro surf brasileiro, né? Principalmente ver uma menina, né, do Brasil com esse feito, realmente é incrível, assim. Grande Will, seria duas perguntas na verdade. Qual o seu plano para futuro e uma mensagem também deixar para essa garotada, essa nova geração que tem interesse em pegar ondas grandes? O futuro agora tem 2 competições recentes, que é o Gigantes Nazaré, no Rio de Janeiro, ali no Pontão do Leblon, que é uma etapa do Towin, e tem também o Itacoatiara Big Wave, que é um campeonato incrível também, ali em Itacoatiara, onde eu vou treinar bastante com o Gabriel para a gente tentar fazer um resultado bom. E, cara, futuro mesmo, meu sonho é surfar a maior onda do mundo. Se Deus me abençoar, vai ser ela, sabe? Com fé em Deus, velho.
tá na mão no caminho de Deus, certo e também, se ele né? abençoar vai ser incrível. Se acontecer, eu vou ficar muito grato, muito feliz de trazer esse título aqui pra gente. Massa, velho, massa. Parabéns. E a mensagem dessa garotada da nova geração? Cara, eu queria deixar uma mensagem não só pra quem queira surfar, pra quem queira ser atleta ou não, mas eu queria deixar uma mensagem de vida, assim, sabe? Cara, eu não sei o que você passa, eu não sei qual que é a estrutura que você tem, eu não sei aonde você quer chegar, nem o que você quer fazer da tua vida. Mas, cara, só depende de você, de verdade. Só depende de você para você chegar onde você quiser. Tipo, não se apoie em energia nem em coisas negativas. Todo mundo tem problemas, as dificuldades ela chega para todo mundo. Mas se você tiver fé, perseverança, acreditar, fazer coisas boas, tua hora vai chegar, sabe? As coisas elas acontecem. Acreditem, eu sou prova viva disso. Pô, parabéns, cara. Caralho, que massa, velho. Vou chorar. Que massa, cara. Então, galera, esse foi mais um De Buenas especial, hoje com o William Santana, o maior nome do surf sergipano da atualidade, ele que está inspirando um monte de gente. E o De Buenas é isso, a gente vai buscando as pessoas que fazem parte do esporte e a gente vai mostrando para vocês que são assinantes, né, que curtem o nosso trabalho. Aproveite, curta, compartilhe, né, e é isso, De Buenas é esporte, junto com o André, Galo, William, ali a produção ali, ó, Ticila, certo, o nosso Fraga. Então é isso, galera, aproveita, compartilha, se inscreve no canal que a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Valeu, salve, salve. De Buenas, é isso, galera. Tamo aí no canal, acompanhem tudo. Aê! Eu que agradeço. Pô, brigadão, ganhar tá presente. Obrigado. Obrigado pelo presente. E aí tem muito material aí, cara, do canal. Obrigado. E aqui é a produção do Presente irado. É boa, irado. Vou usar aqui já. E aqui tem uma cesta que é a produção da Ticila. Pô, cara, que incrível. Coisa da terra aí. Pô, que maneiro. Matar um pouco a saudade. Obrigado, Priscila. Sem palavras, ó. Pior que eu amo, cara. Ó, esse amendoim de irmão. Esse amendoim, meu Deus do céu. Seu Patrimônio é o amendoim cozido, né? Caraca, Deus, patrimônio sergipano, castanha. Obrigado pelo carinho. Obrigado.